Boa noite, está no ar para todo o Brasil e para todo mundo mais um vídeo no meu canal e o tema de hoje é Colombo e as navegações. Então fique aí, meu caro estudante, não saia daí que hoje você vai ficar por dentro da história. E o objetivo da nossa aula é estudar as navegações para o Novo Mundo a partir das experiências de Cristóvão Colombo. Vamos lá? Ao longo da luta de reconquista, Portugal se adiantou em se tornar independente. E a possibilidade em exercer soberania sobre seus interesses internos fez com que, já no século XIV, houvesse uma sólida comunidade mercantil nativa, expressada na Casa de Avis. Essa dinastia procurava novas fontes de riqueza e se empenhou na busca de novos mercados, matérias-primas, especiaria, ouro, açúcar e escravos. Então, ao longo da luta de reconquista, Portugal ele se adiantou em se tornar independente, porque lá na costa da África, na ilha da costa da África, ele plantou a cana-de-açúcar para poder ali ele poder dominar o território sem que houvesse nenhum desbravamento territorial. E qual é a intenção dele? Por que Portugal se adiantou em se tornar independente? Porque ele queria o quê? A possibilidade de exercer soberania sobre seus interesses, né, interno. Que já no século XIV houvesse uma sólida comunidade mercantil nativa e o objetivo dele era, ele procurava novas fontes de riqueza, ele se empenhou na busca de novos mercados, matérias-primas, especiaria, ouro, açúcar e escravo. Foi aonde ele se empenhou. No século XV, o investimento intelectual e financeiro já rendia o esperado e já se contava aos milhares os quilômetros adentrado na costa este africana e no Atlântico. Mas esse capítulo da história será abordado na história do Brasil. Aqui nos cabe efetivamente definir o contexto europeu como pressionado por uma forte tendência expansionista e como efetivamente os ibéricos se diferenciavam. Como já abordado, os ibéricos detinham em comum a concentração dos mouros em seus territórios por séculos. E por essas terras, as traduções do mundo greco-romano iniciaram um processo que se espalhou no século seguinte por toda a Europa. Outra parte de entrada para esses textos, que por séculos estiveram no Oriente até retornar à Europa cristã, foi a Itália, devido ao contato com os portos de Gênova e Veneza. Rotas comerciais no Ocidente, no século XIII, destaque as rotas veneziana e genovesa, porque foram duas rotas muito importantes, né? Foram duas rotas que bem desenvolvida no seu comércio, né? Ambas as cidades faziam a rota do Mediterrâneo, com o sul da Espanha e França, norte da África e boa parte do Oriente. Porque, pessoal,
para eles trazerem os produtos, tinha que ser por embarcação, tinha que passar pelo mar. Então era através das navegações que era trazido todos os produtos, tá? Traziam seus produtos ricamente variados e na mesma proporção. Seus homens renovavam a cultura pela diversidade da confluência dos povos e das ideias, né? Então era através da embarcação que eles traziam as mercadorias, tá? Então eles tinham que passar pelo mar. Agora você vai ver uma descrição de Gênova, de Enéas Silvio Piccolomini, no ano de 1432. Em Gênova, a abastança é trazida pelos vários tipos de navegação. Então, para Gênova ser abastecida, a Gênova foi abastecida através dos vários tipos de navegação. Algumas do Oriente, outras do Ocidente. Assim é que pude ver todos os dias diversas raças de homens e costume, mercadores que chegam com todo tipo de mercadoria. Então os mercadores chegavam com todo tipo de mercadoria, mas era através das navegação. E hoje, né, nós temos os caminhões que traz a mercadoria para os mercados e que é um meio de industrialização do comércio. Eles vão comercializar os produtos, eles vão exportar os produtos, né? Lá nas rodovias, lá na Grande São Paulo, em todas as rodovias tem caminhões cheios de mercadoria. Hoje nós temos os caminhões que trazem as mercadorias, né? Para os supermercados, para todo tipo de comércio. Agora, se tratando de Colombo, né? Nós estamos no século XXI. Nós estamos no século XXI. Nesse tempo aí, século XIV, né? Século XV. Esse tempo aí era por navegação. Porque Colombo estava, né? Estava conquistando o novo mundo. Ele estava nessa descoberta do novo mundo, né? Então ali, o negócio ali era... Colombo, ele se deparou com o mar. Colombo, ele se deparou com o mar, temível mar. E ele teve que passar pelo mar para transportar a mercadoria de lá para cá, de lá para cá. Na cidade erguem-se magníficos edifícios, todos de mármore, que apontam para o céu. Cristóvão Colombo, embora de singular formação e particular talento pessoal, também pôde ser entendido como um homem de seu tempo, uma vez que catalisou as influências e os conhecimentos provenientes do Mediterrâneo. Foi lá no Mediterrâneo onde Colombo adquiriu conhecimento para poder exercer todo o seu trabalho, toda a sua atividade. E de Portugal, que concentrava as experiências. Portugal concentrava as experiências vinda da costa africana. E Mediterrâneo foi aonde Colombo aprendeu, adquiriu conhecimento, porque a gente, para fazer alguma coisa, tem que aprender primeiro, né? A gente tem que saber como fazer para fazer. Então, primeiro a gente tem que aprender, né? Então, Colombo, ele aprendeu, ele adquiriu conhecimento, foi lá, no Mediterrâneo. E em Portugal, foi um meio de concentrar as experiências dele, né? Lá na costa africana, na qual eu falei no vídeo anterior, que ele foi lá, plantou sua caninha de açúcar, né? E pegou pessoas, ele nomeou
pessoas responsáveis para vigiar o território, porque ele a tinha acabado de conquistar, né? Então ele queria que vigiasse a terra, alguém responsável para vigiar a costa africana, para vigiar a ilha africana, para que não houvesse nenhum desbravamento territorial. Então foi aí que, né, Portugal, né, entendeu? Concentrou lá na ilha africana, lá na ilha da costa africana, foi lá onde ele teve as suas experiências, né? Porque tudo na vida da gente é uma experiência. E Portugal ali, né? Portugal não, Colombo teve a experiência dele, né? Em cada atividade que ele fazia, ele tinha a experiência de cada atividade. Vamos lá. E por último, da Espanha. Pronta e vigorosa para as novas possibilidades de expansão após a Reconquista. Portugal alimentava um intenso e necessário desejo de buscar uma rota independente para a Ásia. Pelo mar. Tudo pelo mar. Além de retirar os intermediários, isso tornaria o comércio muito mais rápido e lucrativo com a Europa. Entendeu? Então, Portugal, qual era a ideia de Portugal? Era buscar uma rota independente para a Ásia, pelo mar. Além de ele tinha que retirar os intermediários para poder tornar o comércio muito mais rápido e lucrativo com a Europa. Um importante estímulo foi a tomada de Constantinopla pelos turcos em 1453. Tal projeto comercial e marítimo português cumpriu-se em etapa, tentando-se chegar à Ásia pela costa africana, criando posto de apoio, comércio e colonização, o que viria a financiar o próprio empreendimento. Aos 25 anos, Colombo chegou a Portugal, através de um naufrágio, e com a sua experiência genovesa, se fixou em Lisboa. Em 1479, casou-se e tornou-se herdeiro de mapa, livros e anotações e carta geográfica do seu sogro. Como cartógrafo, além de navegador, viajou à costa africana e ao norte da Europa, tendo contato com caravelas, porque era barco à vela, né? Naquela época era barco à vela. Toda vez que batia o vento, a vela balançava. Tendo contato com caravelas e viagens em mar aberto, na costa africana, onde aprendeu a usar a bússola e o astrolábio, partindo da ideia já bastante aceita de que a Terra era redonda. Não é quadrada, não é retangular, é redonda. A Terra é redonda, não é plana, é redonda. Colombo pensava em chegar às Índias, seguindo o poente em direção ao Ocidente e não para o Oriente, que refletia o senso comum aos exploradores da época. Usando resultados e tabelas árabe e grega, estimulou que a distância a percorrer era substancialmente menor do que aqueles valores referendado pelo mapa e pelas cartas náuticas da época. Sua nova experiência modelou seu projeto futuro, que se chamou a Empresa das Índias. Porque foi lá na Índia onde o Colombo ele queria chegar até as Índias. Esse era o objetivo de Colombo, chegar até as Índias. Foi hábil navegador e alimentava um grande apreço pela descoberta, pelo novo, isso o movia, né? Então ele apreciava essa nova descoberta, Colombo, ele apreciava.
Deixa eu ver. Porém, os portugueses não tinham interesse em investir em... Os portugueses não tinham interesse em investir em Colombo. Já haviam estabelecido a rota para a África e uma avançada proximidade com as Índias, que nesse período fazia referência à própria Índia, ao Japão, à China, à Indonésia e ao sudeste da Ásia. Em 1484, Dom João II negou apoio às ideias de Colombo, cujo desinteresse pelo projeto fundamentou-se na certeza de que em pouco tempo as embarcações portuguesas chegariam às Índias. Colombo procurou, assim, os espanhóis, pois lhe pareceu vantajoso se aproveitar da rivalidade entre os dois países no que se referia à rota para a Ásia. Em uma carta aos reis da Espanha, datada de 1505, ele se ressentia. Aportei em Portugal, onde o rei dali entendia, no descobrir ouro mais do que qualquer outro, mas em 14 anos não pude fazê-lo entender o que eu dizia. Agora sim, como Gênova e Veneza e Lisboa, cidades espanholas, lhe dariam novas esperanças de concretização de seu intento, Sevilha e Cádiz, também irradiadoras dessa nova cultura que impregnava alguns portos europeus, seriam seu novo destino. Viúvo chegou com o filho Diogo, de 5 anos, na Espanha, em 1485, travando imediato contato com pessoas influentes com diferentes interesse pela navegação. A Espanha, envolvida na sua última fase de luta, de reconquista e de unificação, estava atrasada com relação aos espanhóis. Estava atrasada com relação aos portugueses. Um ano após sua chegada, ele foi recebido pelos reis católicos, e embora tenham interesse em tomar ciência, não davam o devido crédito às suas ideias. Colombo, ninguém dava atenção às suas ideias, né? Os monarcas organizaram uma comissão entre os principais religiosos para avaliar sua proposta, e um parecer foi dado em 1487. A Espanha esperava repensar na proposta tão logo estivessem desocupados da Guerra de Granada, recuperando definitivamente suas terras. Os anos passados na Espanha foram de alguns poucos fiéis aliados, mas de muitos que ridicularizavam e desprezavam suas ideias. Em 1491, a despeito, novamente foi recebido pelos reis católicos, e mais uma vez, no ano seguinte, a resposta foi negativa. No entanto, quando estava a caminho da França, Colombo recebeu a notícia que seu projeto fora aprovado, em especial a partir do financiamento oferecido por Luís de Santangel, chanceler do Tesouro Espanhol, que nutria simpatia pelo empreendimento. Foram 2 os argumentos básicos utilizados pelo interlocutor de Colombo junto aos reis espanhóis: o baixo custo da empreitada em relação a outros projetos e o estabelecimento de uma estratégia de expansão de domínio marítimo, cuja iniciativa poderia ter efeito impactante sobre a política de navegação portuguesa. Também estava envolvida a tarefa de consolidar a união
entre os reis de Aragão e Castela, que eram recém-unificados. Por meio do casamento de Fernando e Isabel, nesse contexto, o projeto explorador de Colombo adquiriu, além dos objetivo econômico, objetivo natural para os financiadores de tais empreitada, reinvestindo também de objetivos políticos. Aí a réplica da caravela Pinta, né? Depois você pesquisa no Google, tá, pessoal? Réplica da caravela Pinta. Depois vocês pesquisam no Google. A primeira viagem de Colombo partiu de Palos, no dia 3 de agosto, no mesmo ano, com 88 tripulantes. A caravela Santa Maria era comandada por Colombo, Nina, por Alonso Pinzon e Pinta, por Vicente Yanez Pinzon. Pela capitulação da Santa Fé, de 17 de abril de 1492, Colombo recebeu o direito sobre todas as terras a descobrir em sua empreitada. Colombo, ele recebeu o direito sobre todas as terras para descobrir a sua empreitada. Então, Colombo foi em 17 de abril de 1492 que Colombo ele recebeu o direito para poder ele recebeu o direito em todas as terras para poder descobrir em sua empreitada. Colombo teve 4 viagens, tá, pessoal? A palavra empreitada, o que significa a palavra empreitada? É um conjunto... Não. Empreitada. A palavra empreitada é um contrato mediante o qual o proprietário da obra que se obriga a realizar uma obra específica, pessoalmente ou por intermédio de terceiros, mediante remuneração. A direção do trabalho é do próprio empreiteiro, sem vínculo de subordinação. Então, a palavra empreitada é um contrato mediante o qual o proprietário da obra ele contrata um empreiteiro, alguém para realizar a sua obra, alguém para alguém para ele obrigar a realizar uma obra específica, seja por intermédio de terceiros, mediante a remuneração. Então é isso, pessoal. Esse foi o tema de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. Já deixa o seu like se gostou. Eu fico por aqui, desejo a todos um bom final de semana e até segunda. Tchau!